Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Super Mundial de Clubes é o nosso assunto. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo no YouTube para você dar aquela moral, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, se inscrever aqui no nosso canal. E aí um presente que a gente traz para você. QR Code no cantinho na tela é o nosso aplicativo que é de graça, é muita informação. Grupo H vai ser o nosso desafio aqui nesse nosso vídeo. Al Hilal, Pachuca, RB Salzburg e Eduardo Gerac. Eu estou exagerando? Ou o favorito desse Super Mundial de Clubes, um deles, Real Madrid, está no Grupo H, sem Ancelotti agora e com Xabi Alonso. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Olá, Fábio, abraço para você. Não, sem dúvida o Real Madrid, né, tem tudo para deitar e rolar nesse grupo H, né, porque não dá para imaginar o Salzburg, o Pachuca ou o Al Hilal fazerem frente ao Real Madrid. É claro que a gente sempre fala que futebol é futebol, né, nessa fase de grupos precisa ver realmente até que ponto, principalmente os jogadores dos grandes times, vão entrar com aquela vontade, com aquela... É claro que são todos profissionais, não estão falando aqui que não estamos falando aqui que eles vão fazer corpo mole, nada disso. Mas é claro que às vezes a questão da concentração não é tão grande assim. Então, claro, não pode bobear. São todos times importantes, né, no cenário mundial, pelo menos no cenário aí regional, né? É o caso aí principalmente do Pachuca e do Al Hilal. Agora, a gente pode começar, Fábio, até pelo Red Bull Salzburg, né? Tem até uma arte para mostrar, porque tem uma coisa curiosa, né? O Red Bull, todo mundo deve estar se perguntando, mas que raios que o Red Bull Salzburg conseguiu a vaga, sendo que tem outros gigantes do futebol europeu que não conseguiram. E aí, ele se deu bem pelo seguinte, primeiro que assim, ele é o 18º colocado no ranking da UEFA, né? Só que, no regulamento dessa Copa do Mundo de Clubes, tem lá um artigo, né, que diz que não pode haver mais que 2 times por países, no caso da Europa, né? Então, o que aconteceu? O Red Bull Salzburg, né, fazendo todas essas contas, todas essas análises e tal, acabou entrando. Sendo que, no cenário austríaco, até que é uma equipe que ganhou 14 dos últimos 18 campeonatos austríacos, né? E sendo que 10 vezes seguidas antes do vice-campeonato atual. Ou seja, na última temporada, o Red Bull Salzburg ficou na segunda colocação. O Sturm, né, que depois de muito tempo conseguiu vencer o campeonato austríaco. Então, assim, é por isso, né, que os austríacos ficaram com uma das 12 vagas destinadas à Europa, principalmente por causa desse critério aí de 2 times por país, né? Bom, então você já começou falando do jogo de quarta, dia 18, 7 da noite. Então vamos bater com o adversário do Red Bull Salzburg, o Pachuca, que é um time muito tradicional no México. Então, ele é muito tradicional, mas ele não vem de boas campanhas não, viu? Eu até acho que esse jogo aí é um jogo interessante para a gente acompanhar, porque eu não sei até que ponto o Pachuca vai conseguir até vencer com certa, ou fazer frente ao Hilal, né? Lembrando que o Hilal é um dos times de ponta, né, lá da Arábia Saudita, um time que tem muito dinheiro, tem vários jogadores importantes no seu elenco, tem até o Inzaghi agora como treinador, né? Porque vamos lembrar, né, Fábio, agora a gente teve aquele jogo isolado entre o LA e a equipe do América do México, né? Tava todo mundo esperando que o gigante, né, do futebol mexicano, o América, passasse e não conseguiu passar. Então, assim, vai ser interessante também esse campeonato mundial para a gente ver até que ponto, né, certos países estão realmente com um futebol assim tão forte, né, tão consolidado quanto outros. Por exemplo, no outro grupo a gente já chamou a atenção do time da África do Sul, que pode ser uma surpresa. Agora, o Pachuca, eu acho que não vai conseguir ir muito longe nessa Copa do Mundo de Clubes, não, sendo bem sincero, viu?
Eu até acho que esse jogo com o Al Hilal aí já, Pachuca já pode se complicar. Então, o primeiro jogo é contra o Salzburgo, né? O Salzburgo, No desculpa. dia 18. Depois que tenha o enfrentamento com o Al Hilal. Isso, na segunda rodada. E o Pachuca fez um amistoso contra o Al-Ahly, do Egito. Empatou em 1-1. E o gol marcado pela equipe do Pachuca é de um jogador que o público brasileiro conhece bem, em especial a torcida do Fluminense, John Kennedy. John Ele tá Kennedy, no Pachuca. É exatamente isso que eu ia lembrar. Um... O Pachuca tem alguns brasileiros, né, no seu elenco, além do o John Kennedy, tem também o Gabriel, né, o Gabriel Eduardo, ou melhor, Eduardo Gabriel, que não tenho lembrança deles. Ele passou pelo Santos, né, esse verdade, jogador. É o zagueiro, Eduardo Bauerman. Eduardo Bauerman, exato. Estava tentando lembrar o terceiro Isso. nome dele. É porque aqui no aplicativo da Kennedy, ex-Flamengo, Fluminense e Chelsea também. Exatamente. São os três que está no Pachuca. O John Kennedy, que já jogou 21 partidas e marcou 10 gols. Tá bem. Jogando pela equipe mexicana, que está na 8ª posição no campeonato local. E vai ser o primeiro jogo. Pachuca. Eu tô até abrindo aqui eu tô até abrindo aqui a ficha do Bauerman, né? E ele realmente tá jogando como era um dos titulares dessa equipe do Pachuca. Sim. Ele fez 18 jogos nessa última, fez até um gol e deu uma assistência nessa última temporada aí do Pachuca. Mas é um time que, assim, pelo pouco que eu vi aí, não sei se dá para fazer frente até o Salzburgo, né? Porque poderia ser um jogo até um pouco mais equilibrado, mas eu acho que vai ser mais complicado, né? E no caso do Al Hilal, a gente tem até arte também para mostrar, né, da equipe da Arábia Saudita. Essa sim já chega com. Aí tem a foto do Izag chegando lá, né, e já sendo ele que vai ganhar um caminhão de dinheiro para dirigir o Al Hilal, que nessa última temporada, né, teve um dos destaques também brasileiro, que é o Marcos Leonardo, né, que tem até gente defendendo ele aí na seleção do Ancelotti, né? Porque já que não tem centroavante, tem essa discussão aí no Brasil sobre o homem-gol, o Marcos Leonardo, que nessa última temporada fez 24 jogos, 17 gols, deu 2 assistências e tomou 2 cartões amarelos. Ele fez muito gol lá na Arábia, o Marcos Leonardo é um dos principais destaques aí dessa equipe do Al Hilal, Fábio. E eu lembro que o Al Hilal tem o Bono, né? Quem acompanha a última Copa lembra também, tem o Bono no gol, né? Goleiro do Marrocos. E eu lembro que em 2023, o Al Hilal, dirigido pelo Ramon Dias, foi finalista do Mundial de Clubes, num outro formato, obviamente, eliminou o Flamengo na semifinal e pegou o Real Madrid. Curiosamente, o jogo de abertura desse grupo H, na quarta, dia 18, 4 da tarde. E foi um jogão. Foi lá e cá, foi 5-3 para o Real Madrid. O Vieto, que não está mais lá, marcou 2 gols. Ele que está na equipe do Racing. Foi um grande jogo. Agora, há uma grande expectativa. Como será a era Xabi Alonso à frente do Real Madrid, Edu? Não, só para fechar rapidinho o Al Hilal, olha, ainda tem o Malcom, né, que jogou aqui no Corinthians e tal, um jogador bastante conhecido também da torcida brasileira, e tem o Renan Lodge, né, que até já foi lateral de seleção brasileira. Verdade. E lá na frente tem o Mitrovic, né, que é aquele atacante da Sérvia, que inclusive jogou contra o Brasil na Copa do Mundo. Né? Mas agora, fechando o parênteses da Arábia Saudita, não, realmente a grande expectativa no Real Madrid é essa, vamos dizer assim, fase pós-Ancelotti, né? Ou Ancelotti, se você preferir. Claro que o Xabi Alonso, como treinador, vem de boas campanhas, né? Ele que estava na Bundesliga, lá no futebol alemão, ele entende demais de futebol, claro, né? Tem todo aquele retrospecto dele, inclusive como jogador do Barcelona, no caso, né? E agora vai estar à frente aí do Real Madrid com o seu elenco gigantesco, grandioso, enfim. Agora, o problema do Real Madrid, a gente já falou isso também em outros grupos, além dessa questão do final de temporada, independentemente disso, o Real está com muitos problemas
de jogadores não 100% fisicamente, né? Tem bastante gente. Não dá para dizer que é no departamento médico, mas tem bastante gente ainda em fase de recuperação da forma física, né? Por exemplo, o Militão. Exatamente. O Militão é um desses casos, né? Ele já está disponível, ele já está treinando com bola, já pode até ser escalado, mas é claro que ele está muito longe da forma física ideal dele. E assim como vários outros, né? A última lista que eu vi de atualizações do Real Madrid, dos grandes nomes do Real, o Rodrigo, esse sim, é um que está 100% ali fisicamente. O Endrick, né, também não está 100% fisicamente. Então, as duas grandes dúvidas, melhor dizendo, em relação ao Real Madrid para esse início de Copa do Mundo, são exatamente essas. Primeiro, né, como que vai chegar ali o Xabi Alonso? Claro, ele é muito experiente, muito perspicaz. Eu imagino que não vai ter muita dificuldade assim para se adaptar ao Real. Mas, é claro, é uma nova era que começa na equipe madrilenha. E a segunda questão é isso, né? Quais os jogadores ele realmente vai ter à mão para escalar os 11 iniciais do Real na Copa do Mundo? Eu tenho certeza que ele terá um elenco fantástico nas mãos, muitas opções, e tem tudo. Conhece o Real Madrid, jogou no Real Madrid e vem com uma carreira vitoriosa no Bayer Leverkusen, que desbancou o Bayern de Munique na temporada anterior. Não nessa ele perdeu, mas na anterior, e fez boa campanha também, foi finalista da Liga Europa. Enfim, é um treinador que chega credenciado para dirigir a equipe do Real Madrid. Não, o Real, assim, se a gente fizer o recorte de treinadores espanhóis, né, o que pelo menos fale espanhol, no caso ele é espanhol, o Xabi, ele foi no melhor, sem dúvida alguma, ele foi no melhor, tirando, claro, já que o Ancelotti não ficou mais e tal, o Ancelotti que é italiano, mas já estava lá há muito tempo, então, sem dúvida, ele foi no melhor, tem tudo para dar muito certo aí, essa era Xabi Alonso que se inicia exatamente nessa Copa do Mundo de Clubes, né? Vai ser um grande jogo e claro que você vai acompanhar tudo aqui na Flash Score. Edu, um forte abraço e até a próxima, hein? Fábio, abração, até mais. Valeu, muito obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho. Não esquece, QR Code pintou aqui no cantinho na tela? É para você baixar o aplicativo Flash Score e ter muita informação na palma da sua mão. Um grande abraço, muito obrigado e lembre-se, o Super Mundial de Clubes é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.